Olá, confreiras e confrades eno-apaixonados, tudo bem com vocês? Hoje, o papo é com uma das pessoas mais importantes da história recente de Poços de Caldas. Um ex-prefeito que atravessou 2 gestões consecutivas, impulsionou o turismo, gerou investimentos e recolocou nossa cidade no mapa das grandes oportunidades. A conversa de hoje não é só sobre passado ou presente, é também sobre o futuro. E o futuro também é feito de vinho, gastronomia, turismo e identidade regional. Seja muito bem-vindo, Sérgio Azevedo. Obrigado, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês. Não tive a oportunidade de vir no primeiro convite, né? Mas já estava ansioso por estar aqui com você e hoje deu certo. A gente poder estar aqui batendo um papo sobre esses lances importantes, né? Todos os itens fundamentais para uma cidade que você citou aí. Como a gente ama Poços de Caldas, né? Ô Sérgio, me diz uma coisa, vamos começar pelo começo, né? O que Poços de Caldas representa para você como cidadão e como gestor público dessa cidade que a gente tanto ama? Uma honra, né, para mim ter sido prefeito de Poços, né, e ter mudado o rumo que Poços vinha com essa terceirização, essa valorização do turismo, que a gente vai ter a oportunidade de estar falando mais aqui, e que com certeza vai abrir muitos caminhos para Poços, vai mudar a história da cidade, já começou a mudar em apenas 2 anos, né, de existência, e nos próximos anos e décadas Poços de Caldas vai experimentar um crescimento fenomenal e que todas as áreas vão ganhar. Quando a gente fala em turismo, a gente não fala só o turismo, né? Todos ganham, a cidade inteira ganha e com certeza esse início já teve esse start e é irreversível. Esse caminho nós vamos trilhar muito sucesso aí pela frente. Que bom, que bom. Você é um funcionário público já de carreira, Sim. mas uma pergunta que eu sempre me fiz é: por que escolher a vida pública e, principalmente, por que disputar uma prefeitura? O que te impulsionou a falar, vou ser prefeito de Poços de Caldas? Deus vai te levando, né, Fábio? Eu não planejei ser prefeito nunca, né? Eu não planejei vir para Poços de Caldas, foi o destino que me trouxe para Poços, para vir executar uma obra, para ficar 1 ano e eu estou há 30 e tantos anos aqui, né? Então o destino vai te levando, Deus vai te traçando os seus caminhos e chegou uma hora, eu já tinha quase 15 anos de presidente da Copos, onde comecei a pensar na possibilidade de ser prefeito, por que não? O conhecimento que eu tinha da prefeitura, da cidade, eu poderia lançar meu nome. E deu certo, acabei ganhando uma eleição, tive a oportunidade de ser reeleito, fazer o sucessor. Eu acho que isso mostra a aprovação que a cidade deu ao trabalho que a gente executou, né? Não tem dúvidas. E lá em 2017, você assumiu uma prefeitura bem diferente de como você deixou. Sim. Qual foi o maior desafio daquele momento de transição? Foram muitos desafios, né? Poços não estava experimentando um crescimento que precisava, né? Não era nem industrial nem turística. Falava que era turística, mas não tinha nenhum investimento no turismo. Falava que não podia ser industrial porque prejudicava o turismo. Então ficava nesse dilema e não crescia em área nenhuma. Hoje Poços é uma das cidades que mais cresce industrialmente falando. Diversas indústrias, quando querem vir para Minas, uma das primeiras cidades que eles querem conhecer é Poços de Caldas. Então Poços hoje é um grande atrativo para novas indústrias que estão se instalando em Minas, experimentando um crescimento fora de série nesse segmento. O turismo hoje realmente é um turismo profissional, um turismo que há investimentos, como é no mundo inteiro, que é uma grande indústria no turismo, e Poços de Caldas hoje está nesse rumo também. Está só no início, tem 2 anos dessa terceirização, são 35 anos de concessão, com certeza nesses próximos 33 anos vai ser um crescimento muito grande. E todas as áreas ganham, né? Seja o rural, seja comércio, seja serviço, todos ganham com esse crescimento que Poços está experimentando. Sim, sim. E a concessão à Citur foi um marco no turismo, né? A gente percebe aí a transformação. Mas quais mudanças que a gente pode dizer que está mais evidente, mais claramente ao Poços Caldense e ao turista? O profissionalismo do turismo, né? Hoje, pessoas que estão aí há 3, 4 anos sem vir a Poços, quando chegam e começam a andar na cidade, eles já detectam a mudança que foi. Quando sobe lá em cima do Cristo, então, quem só conhecia antes, Sim, vai hoje, vai agora, você pensa que está em outra cidade. Sim. Né? Tive um caso engraçado, teve 2 prefeitos que tiveram presentes aqui agora, um de São João del Rei e o outro de Salto em São Paulo. Sim. E aí quis me conhecer, me falou pelo telefone e tal, e falou, rapaz, nossa, muito tempo que eu não vim em Poços, que transformação que a cidade teve.
eles têm que... Aí ele brincou, né? Eles têm que fazer uma estátua para você em praça pública. Eu falei, não, tá indo bem. Aí, logo em seguida, meia hora depois, me liga um outro prefeito, que o Marcos Cavalho Dias, inclusive, da Situ, que estava com ele, de Salto. E aí o prefeito de Salto, parece até que os dois combinaram. Falou a mesma coisa. Falou assim, olha, estou abismado de ver Poços de Caldas. Como mudou? Você precisa ter uma estátua para você. Falou a mesma coisa. Eu falei, você combinou com o prefeito de São João, que acabou de falar isso. Falou, não, é porque realmente é a mudança que teve em Poços a olhos vistos, né, Fábio? Sim. Às vezes, nós que estamos aqui, você não detecta isso assim, então, porque você está aqui, está vendo aquele crescimento gradativo, às vezes você não detecta. Mas quem vem e está alguns anos sem vir em Poços, no mesmo momento ele mostra, ele vê a mudança. E além dessa concessão que foi principalmente nos principais pontos turísticos, também teve muita obra pública, né? Vamos falar um pouquinho de algumas ações que você fez que ajudaram nessa transformação? Olha, uma que todo mundo vê na cidade é o asfalto, né? Poços de Caldas só se falava em... Eu sou da Secretaria de Obras, né? Só se falava em tapa-buraco. Precisa tapar buraco na minha rua, precisa isso, aquilo. Eu não me conformava com isso. Como que alguém pode pedir para tapar buraco na rua, né? Se contentar com tapar buraco na rua. Sim. E eu não contestava com isso. Eu achava que a gente tinha que fazer asfalto. E a condição financeira? Não tinha, né? A gente teve que ir criando. Compramos a usina, treinamos o nosso pessoal. Então, hoje a gente tem condições. Poços hoje mudou. Tem uma infraestrutura. Hoje nós temos condição, nós mesmos, fazer tudo e não cair novamente nisso de ficar pedindo para tapar buraco. Nós vamos fazer asfalto novo e tem estrutura para isso. Reformamos diversos prédios, criamos outros, criamos nosso centro administrativo, né? Uma obra que Poços de Caldas, com 150 anos de existência, não tinha um centro administrativo. Você tinha uma secretaria em cada local e, pior, alugados. Uma grande maioria alugados, gastando um dinheiro, uma coisa que não era adequada, não prestava um bom serviço e ainda era caro. Hoje não, hoje nós temos um centro administrativo moderno, eficiente, que dá condições de trabalho para o servidor e dá melhores condições de atendimento ao cidadão. Eu não conheço nenhuma cidade do interior do Brasil que tenha um centro administrativo como o nosso. Sim. O nosso ele é comparável a capitais. Uma das coisas que eu converso muito com o pessoal do Sindicato de Hotéis, também quando eu tive presente à frente da ABRE, da Associação de Bares e Restaurantes, uma das queixas mais recorrentes é principalmente a falta de mão de obra especializada. Sim. E a gente está trazendo essa bandeira também no sentido da gente abrir um pouco essa discussão para perceber ideias e também atrair empresas para esse segmento. Como que alguém que conhece os bastidores do dia a dia da administração pública como você consegue enxergar esse desafio no dia de hoje? Isso é um grande gargalo, né? O crescimento vai precisar de mão de obra especializada. E o turismo exige isso. Eu tive na Itália agora há pouco tempo. O que me surpreendeu assim foi que em cada restaurante que você vai, seja o mais simples que for, o garçom que vem te atender fala 4 idiomas. Olha. E ele te pergunta que língua que você quer falar. Porque, olha que situação, né? E você pensa, no mais simples. Você vai numa lanchonete, ele fala também. Aí você vê como é um país preparado para o turismo. É um turismo mundial, né? Sim. É um turismo mundial. Sim. Nós estamos falando aqui, no início, nesse momento agora, de um turismo nacional nosso. Mas a gente precisa ter o atendente qualificado realmente para poder prestar um bom serviço. O turista hoje quer isso. O turista quer chegar no local, ser bem atendido, ter uma bela gastronomia, né, ter atrações, viver essa experiência daquela cidade. É um nível de exigência muito mais alto que era antigamente. Então, hoje a cidade tem que se preparar. Nós chegamos a fazer alguns cursos com o Senac, preparando essa mão de obra qualificada para o que vem aí, que vai ser um crescimento grandioso, né? Não só Poços, mas a própria região nossa aqui vai ter que estar se adaptando a isso, porque a região inteira vai crescer. Sim. Poços crescendo, a região inteira vem junto. E vai ajudar a Poços a crescer mais ainda também. Então, é importante o crescimento regional. Você acredita, Sérgio, que há algum tipo de ação pública por parte, né, das instituições que pode motivar os empresários a investir na formação contínua das suas equipes? Já está feito, né? A ação pública já está feita, que foi a concessão do turismo. Agora tudo vem atrás. Atrai, né? Eu falava com os empresários, né, que saiam na frente. Podem fazer hotéis, invista na gastronomia, porque o público já está aí. O hotel, por exemplo, você não vai fazer um hotel em 1 ano, em 6 meses, né? Leva um tempo.
E a gente não pode correr o risco do turismo crescer mais rápido do que a infraestrutura pronta. Exato. Porque senão o que vai acontecer? A pessoa quer vir para cá, não tem hotel. Isso. Então ela vai para outro lugar. Sim. A concorrência é grande. Sim. Então a gente tem que sair na frente e estar com a infraestrutura pronta para receber essas pessoas. Gastronomia, precisamos investir em gastronomia de qualidade. Hoje melhorou muito, né? Sim, se eu for pegar postos hoje, com postos de 10, 15 anos atrás, melhorou demais. Absurdamente. Mas precisa aumentar mais. Você conhece Gramado? Demais. Então, Gramado é a maior experiência de turismo que tem no Brasil, eu acho. Sim. Lá você não anda 100 metros sem passar por um restaurante de qualidade. Sim, recentemente eu até recebi um comentário que Gramado é a Disney no Brasil. Exatamente. O tamanho é ao nível de organização frente ao fluxo de turistas que se passa lá em alta temporada. Uma cidade de 40 mil habitantes pequena, que recebe 8 milhões de visitantes por ano. Sim. Nós recebemos 1 milhão e 200. Então, eu falava que a pretensão nossa era chegar nos próximos 10, 15 anos aí a metade de Gramado. Sim. Metade de Gramado, nós estamos falando em 4 milhões. Nossa, já quadruplica o nosso o nosso turismo. Sim. Então, você vê, é uma meta ousada? Não é. Poços de Caldas tem todas as condições de fazer isso. Agora, não com a estrutura hoteleira que tem hoje, não com a estrutura gastronômica que tem hoje. Vai ter que aumentar, vai ter que melhorar. Sim. E não adianta esperar vir um turista. Não, você tem que fazer e ficar esperando o turista chegar. Não o turista ficar esperando você. Perfeito. Ô Sérgio, eu sei que a família Azevedo teve um motivo especial para brindar recentemente com o casamento da Bruna. Me conta uma coisa. Teve vinho na festa? Que tipo de brinde não pode faltar nas comemorações da sua família, amigo? Não, com certeza teve, sim. Teve o champanhe, o vinho, mas também a cerveja, né? Tem tudo. Lógico. A gente faz tudo, mas o tropical. Vinho, claro, é fundamental. Você lembrou bem, a Bruna casou agora, fez até uma cerimônia mais informal para os amigos, foi num navio, né, que ela quis fazer. E depois a gente fez um casamento mais formal, mais assim, família mesmo, simples, para que pudesse, principalmente, ter as bênçãos de Deus, né? Com certeza, então, amigo. foi muito bom, foi uma emoção muito grande, né? Para um pai. Eu falo que não tem pai, Fábio, que não queira, que não sonhe com um dia que ele está entrando com a sua filha no altar. Né? Eu acho que todo pai sonha com isso. Eu também sonhava e realizei esse sonho aí, graças a Deus. Aliás, parabéns a Bruna, um beijo para você, para o marido também, e que a gente possa brindar em breve também a sua celebração, o seu casamento. E, Sérgio, para a gente finalizar esse bloco, qual que é a sua visão sobre iniciativas como a Confraria Experiências, no sentido de qual o papel que você acredita que movimentos como esse possam ser tanto para iniciantes do mundo do vinho, quanto para os xenófilos, os apaixonados e principalmente para os profissionais do mundo do vinho? Sensacional, Fábio. Acho que essa sua iniciativa aí tem tudo a ver com o momento que a gente vive. O iniciante... Eu, por exemplo, sou um iniciante no vinho e vou querer participar. O vinho se aprende também, né? Você estava me contando uma vez que você era um cervejeiro. Sim. E você começou a tomar vinho, se apaixonou pelo vinho e hoje é uma das pessoas que mais entendem de vinho aí no mundo, né? Então, essa é uma iniciativa importante, sim. O vinho é um grande atrativo turístico. A nossa região aqui está caminhando nisso. Nós temos várias vinícolas aqui próximas que são fundamentais aqui para o nosso turismo também. E vai atraindo cada vez mais pessoas para a nossa região. Eles vão crescer, nós vamos crescer. Toda a região vai estar ganhando e o vinho é com certeza um grande expoente nisso aí. É um pilar. Um brinde, meu amigo. Saúde. Saúde. E que aula, hein? Que aula sobre Poços de Caldas. Um papo que mistura história, gestão e muito amor por essa cidade que tanto amamos. Mas segura aí que ainda tem muito mais pela frente. Agora uma pausa rapidinha, só aqueles 30 segundos. E eu quero aproveitar para apresentar o nosso novo patrocinador oficial da Confraria Ana Experiências. O Trebiano, uma loja de vinhos que é muito mais do que uma loja especializada. É um espaço de descoberta, qualidade e atendimento personalizado. Com a sua nova loja ali na Avenida João Pinheiro 784, no Jardim Ginásio, os meus amigos Reginaldo e Daniela te recebem de braços abertos com vinhos selecionados, delícias artesanais e aquele atendimento de quem ama o que faz. Empório Trebiano, junto com o podcast Eno Experiências. Voltamos já já com muito mais. Na Trebiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebiano,
tudo o que você ama com carinho em Poços de Caldas. E voltamos agora com um assunto que é de dar água na boca, literalmente a gastronomia. E a gastronomia é o espelho de uma alma da cidade. E chegou a hora de entender como Poços pode transformar sabor em identidade e oportunidade de negócios. Sérgio, Poços é uma cidade mineira e reconhecida pela comida e temos ótimos restaurantes, como você falou no bloco anterior, bares também, mas ainda não consolidou uma identidade gastronômica própria. Na sua visão, por que isso ainda não aconteceu? Vai acontecer, Fábio. O Plano Municipal de Turismo, que a gente chegou a fazer aí no nosso segundo mandato, ele já prevê isso, uma identidade para Poços. Poços precisa ter todo o Brasil falar, eu quero comer isso. Onde tem isso? Em Poços de Caldas. Isso. Isso acontece com diversas cidades, festivais que acontecem, e Poços também precisa ter. E essa foi uma discussão que aconteceu, mas que precisa acontecer mais profundamente. Vários atores aí participando para que a gente consiga chegar a qual seria essa identidade de Poços. Acho que pode ser até mais de uma. Né? Poços tem tudo, pode ser todas 5 as elementos condições de fazer. Vou dar um exemplo para você. Acabei de vir agora, esse final de semana, esse último feriado de Páscoa, passei em Pomerode. Pouquíssimas pessoas conhecem Pomerode. Né? Fica lá perto de Blumenau, ali em Santa Catarina. Uma cidade pequena, 30 mil habitantes, mas que a identidade dela é a Páscoa e gastronomia alemã. Então, diz que é a Páscoa mais alemã do Brasil. E, com isso, atraiu pessoas do Brasil inteiro e até do mundo, né, que vão lá. E uma cidade pequena, mas com uma infraestrutura ótima, diversos restaurantes. Aí você vê como que o turismo não precisa ser uma cidade grande, não precisa ter investimento da prefeitura, não tem investimento da prefeitura, lá é tudo privado. Sim. E as coisas acontecem. Uma cidade pequena conseguiu se transformar na capital da Páscoa do Brasil. Sim. Né? Então, pode caminhar para isso, criar uma das identidades, né, entre outras. Poços tem muito mais condições do que essas cidades. Né? Sim. O próprio turismo esportivo, por exemplo, nós temos condições. Turismo religioso, nós temos condições. Turismo rural, nós temos condições. A Rota do Vinho, nós temos condições. Né? Olha quanta coisa. O frio nós temos também, é um atrativo. Sim. Então, Poços é infinito. Tem muitas condições. Agora, precisa a iniciativa privada entender a sua importância nisso. Eu quero falar exatamente sobre isso. Que vai fazer. Exato, porque ali em Santo Antônio Piau, perto de Campos do Jordão, tem uma cidade pequena, né, que é a cidade de Santo Antônio, que acaba influenciando não apenas Campos, mas toda a região ali. Por exemplo, que agora em abril e maio tem o Festival da Truta e do Pinhão. Uhum. É um evento que é organizado pela Associação Comercial e Industrial e de Turismo da cidade, junto com a Prefeitura e a Secretaria de Turismo, e mobiliza vários parceiros, onde todos os restaurantes participam com pratos e também tem um evento no centro gastronômico, onde tem shows, e aí eles fazem lá toda a repercussão em cima desses ingredientes. Você acredita que uma parceria entre o setor público, universidades, Sebrae, Senac, como você citou anteriormente, e empresários, podem realmente ajudar a construir isso aqui? Sim, sim. E vão construir. É a união de forças, né, Fábio? Acho que precisa. Não pode ficar a cargo somente de um ator. Todos têm que estar remando para o mesmo lado, querendo a mesma coisa. Isso. Cada um dando a sua forma de expertise ali, de ajuda, para que a coisa pode acontecer. E, no final, todos ganham. Eu tenho, assim, sou muito, muito confiante que os próximos anos de Poços vão ser anos realmente, assim, de muito, mas muito crescimento nessa área, e vai atrair outras áreas também para virem atrás desse crescimento. Eu que sou estudante da PUC, me lembro numa conversa que eu tive com o Irã, que reitor da PUC na época, e ele me falou assim: Fábio, eu preciso muito da sua ajuda no intuito da gente trabalhar ensinos aqui voltado para a gastronomia e para o turismo. Que quem é o dono da PUC é o Papa, né? Porque é uma Pontifícia Universidade Católica. Pontifícia Universidade Católica. E lembro também de ter conversado com o Ivan do Sebrae, com a Lina do Senac, no intuito de... O Irã até falou que ele colocaria alunos da universidade para ajudar a fazer um mapeamento dos ingredientes aqui da nossa região, como matéria dos alunos, né? Então, assim, pensando agora na sua visão, como que a gente pode, então, de uma forma prática, pensando em tudo isso que a gente está conversando agora, mapear esses ingredientes, não só de Poços, mas da nossa região,
mas também trazer as histórias dos produtores, as tradições locais e, com tudo isso, dar início a esse processo. Esse processo nós já iniciamos, mas assim, ainda incipiente. Precisa aprofundar. E eu tenho certeza que o Paulo vai avançar nisso aí, de trazer todas as pessoas para poderem juntas chegarem nessa identidade que possa ter, que podem ser várias, não necessariamente uma especificamente, né? E isso vai acontecer. Já foi dado esse start e é uma coisa irreversível. E todos querem. Sim. Esse que é o principal. Todos querem. Está faltando só queremos, então vamos começar? Então é isso que o poder público entra, de atrair todo mundo e organizar para que a coisa possa acontecer. Mas as iniciativas precisam ter a participação privada e cada um vindo fazendo a sua parte. Exato. Eu lembro que eu estava já como gerente comercial de uma importadora de vinhos, morava em São Paulo, e participei de uma transformação muito grande que aconteceu em Campos do Jordão, principalmente com um hotel que tem o Senac, com base nessa formação dos profissionais, né? E lá, junto com a Secretaria de Turismo e os visionários, montaram então os festivais de gastronomia para que isso pudesse dar esse pontapé inicial. Agora, a minha pergunta é, pensando em Poços de Caldas, assim como a Lina do Senac, um abraço para a Lina, está sendo discutida a possibilidade de voltar, porque eles tinham aqui a escola de gastronomia e por questões até de falta de interesse das pessoas em que fazer o curso tinha sido extinto. Está sendo discutido agora para voltar. Poços, pensando não só de Poços, mas na região, mas a cidade de Poços de Caldas, ela está pronta para sediar uma escola técnica ou até mesmo um polo universitário de gastronomia e hospitalidade, incluindo aí também os hotéis? Sim, não só pronta, como precisa. O Senac é um grande parceiro, sempre foi, e a Lina lá, um abraço para ela também. Com certeza vai ter uma grande importância nisso, as faculdades, enfim. Esse é um segmento, Fábio, que cresce no mundo inteiro. Por que não cresceria aqui? Exatamente. Então, quando você profissionaliza isso, automaticamente o público vem. O público quer coisa boa. O público quer chegar e ver que é uma coisa de qualidade. É isso que o público quer. Sim. Então, eu acho que falta só talvez o poder público acelerar um pouco a junção dessas forças, porque aí a coisa vai vir naturalmente. Eu lembro da dificuldade que foi para o segmento de bares e restaurantes na pandemia, e em maio de 2023, a OMS declarou o fim da pandemia. E aí teve um estudo feito pela Abrazel, que a partir de novembro de 2023 até novembro de 2024, foram criados cerca de 150 mil CNPJs do segmento no Brasil. Teve um boom, foi uma explosão com base em iniciativas de pessoas que estavam desempregadas e queriam empreender e foi para essa área. Isso é uma coisa super natural, a pessoa perde o emprego e pensa em montar um negócio. Com base na sua experiência, como que a cidade de Poços ela pode estruturar esse crescimento, mas pensando em fiscalização, nós estamos falando de vigilância sanitária, corpo de bombeiro, Secretaria de Serviços Públicos com a questão do barulho, mesa na calçada e tal, e também a questão da capacitação da mão de obra e principalmente o acolhimento do empresário, porque muitas das vezes o empresário, dado essa quantidade de responsabilidades que ele tem, ele se sente muito pressionado, até pelo Ministério do Trabalho, né? Porque às vezes precisa de uma mão de obra só na sexta, no sábado e tal. Como que a gente pode acolher mais e trazer isso pensando em iniciativas públicas? Ô, Fábio, às vezes a pessoa fala, a prefeitura está fiscalizando isso, nos atrapalhando. Não, a prefeitura está fiscalizando porque tem toda uma população que também não quer ser incomodada. Exato. Você tem que fazer uma coisa com qualidade, com regra, estabelecido direitinho, aí tudo funciona bem. Eu acho assim, por exemplo, o som. A gente vai viajar, você entra no restaurante, o som é ambiente. O cara está ali cantando uma música, porque você está ouvindo a música, mas você também quer conversar. Você consegue conversar Você quer conversar com as pessoas. Ninguém vai num bar só para ouvir música, senão você vai assistir um show. Sim. Você está no bar para conversar com as pessoas. E às vezes você chega no bar e não consegue conversar, porque o som é tão alto que você não consegue. Se está ali alto com a gente, está na região também. Quer dizer, o cara que está morando perto está ouvindo esse som também que não precisa. Sim. O som é para quem está ali e está conversando e ouvindo um sonzinho, que é no Brasil inteiro. Onde você vai, é assim. E aqui em Poços precisa mudar um pouco isso aí, porque ainda está com a casa de show, como se você estivesse assistindo um show, e não é isso. Então, cada um fazendo a sua parte, o poder público vai estar somando. O poder público quer que a coisa dê certo também, mas ele tem a obrigação de fazer com que dê certo para todos, Sim. e não só para quem está ali. Exatamente. Então, assim, enfim, é uma união de forças, todos precisam querer a mesma coisa, todos precisam estar com a cabeça aberta, entendendo que precisa mudar, que precisa adequar ao que é hoje.
né? Hoje, quem vai não é a mesma pessoa que ia há 20 anos atrás, as coisas mudam. Você tem que ir se preparando para isso, qualificar as pessoas. A pessoa que tem hoje um restaurante está em dificuldade de conseguir alguém para trabalhar. Sim. Você sabe, está em dificuldade. E às vezes a pessoa vai e não tem aquele comprometimento. Eu fui no restaurante num domingo, cheguei lá, o cara, coitado, super apertado, gente chegando, ele tendo que dispensar porque não tinha como atender, porque a pessoa que ia trabalhar para ele não foi. Não foi trabalhar. Simplesmente não foi. Olha que falta de profissionalismo. Sim. Então, você vê, você fica numa situação difícil. E, às vezes, a pessoa não volta mais no estabelecimento dele porque não gostou daquilo que aconteceu. E ele não teve culpa, né? Foi um profissional que acabou não indo. Então, nós precisamos treinar, qualificar as pessoas para que eles entendam a importância disso, que pode ser rentável para eles também. Hoje, você trabalhar como garçom, por exemplo, de um estabelecimento que recebe um grande público, é muito rentável. O cara pode ter um belo rendimento ali. Tem as gorjetas do 10%. Exatamente. Você imagina, você tem que trabalhar para o seu estabelecimento crescer cada vez mais. Para que ele receba mais clientes e você está ganhando indiretamente. Então, é um crescimento que tem que ser junto, todo mundo fazendo coisas de qualidade, querendo realmente que dê certo para todo mundo. E tem público para tudo. Então, com certeza. Ninguém é seu rival, ninguém está tirando o seu público. Tudo está somando. Tem público para todo mundo. A gente vai fora, vê fila em todos os restaurantes. Sim. Tem fila de espera. É isso aí. Por quê? Porque são coisas de qualidade e as pessoas vão procurar. E para mim também é importante ressaltar aqui, Sérgio, porque desde antes de você ser prefeito, eu já tinha acesso a você, a gente conseguia conversar. Você sempre foi uma pessoa muito aberta a ouvir e eu percebo que o Paulo Ney também está dando essa sequência. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele. Eu penso não apenas do aspecto do executivo, do poder executivo, mas também do legislativo, da gente ter iniciativas públicas municipais para incentivar os bares e restaurantes a adotar esse conceito que você está falando e também dentro de uma mobilização por parte das pessoas que fazem os eventos aqui em Poços de Caldas, mapear esses ingredientes regionais e valorizar os produtores locais. Sim. Não sei como, eu não sou político, não posso falar isso, mas como que a gente poderia ter, inclusive, leis de incentivos nesse aspecto? Seja através... O próprio DME é uma empresa que patrocina muitos eventos e incentiva muitas questões culturais na cidade. Você tem alguma ideia nesse sentido? Isso precisa ter mais. As empresas precisam entender a importância delas participarem na vida da cidade. Não só as grandes empresas, as médias, as pequenas, qualquer empresa pode estar participando, incentivando um dinheiro, Fábio, que vai para o Estado ou vai para a federação e poderia ficar na cidade. Então, precisa ter isso. Nós temos aqui diversos produtores culturais que fazem grandos eventos. Aliás, vai começar agora a Feira do Livro, né? Sim. É um grande evento aqui também. A nível nacional. A nível nacional. Festival Música nas Montanhas também é um grande evento. São vários, né? O Festival de Inverno nosso, que hoje ganhou um grande destaque, já é um dos maiores do país. Mas precisa ter muitos outros eventos que possa estar atraindo as pessoas. Temos grandes artistas aqui. Vou dar um adendo aqui também. Estava em Blumenau. Agora, lá na Vila Germânica, onde acontece todas as festas deles. Sim. Páscoa lá. Não tinha nenhum artista local fazendo nada. A gente sentiu falta. Porque aqui em Poços tem tantas apresentações de artísticas, né, daqui, e para todos os gostos, e lá não tinha. Aí eu falei, olha só, uma cidade que tem uma fama grande, né, atrai bastante gente, para o Oktoberfest e outras festas lá, mas você vê, Poços está além dela. Poços tem muito mais qualidade para oferecer e faltando é o quê? É essas iniciativas de fazer a coisa... Você tocou num ponto muito importante, pensando em todos, de uma forma geral, porque em Poços nós temos muitos profissionais autônomos, também empresas que organizam os eventos e também tem os interessados que são os hotéis, os donos do bares, restaurantes e tal, e existe muito conflito nessa questão da agenda, do calendário aqui de Poços de Caldas. O calendário atual de eventos da cidade, você acredita que é possível a gente organizar ele e para potencializar ainda mais, principalmente para fortalecer essa identidade gastronômica da cidade e valorizar os ingredientes locais e os produtores locais? Sim, com certeza é possível. Agora, eu citei a Feira do Livro, ela ficou fora do feriado. É uma coisa importante, porque para que fazer ela nesse feriado, se nesse feriado a gente já ia ter grande público? Sim. Né? Então, ela faz uma atração em outra Fora. data. Sempre em data, né, que não é, naturalmente, vai estar atraindo muita gente. Isso precisa ser feito. Já é feito, mas precisa ser mais organizado. Mais aperfeiçoado.
fazer realmente... Hoje já tem, cada festa tem o seu calendário, tem a sua data, a gente procura não botar tantas no mesmo mês. A própria agosto é um mês muito procurado, já está saturado de eventos. O carro antigo, né? Um grande evento que nós temos. Eu falo que é o melhor do país. Não é o maior. O maior é lá em Lindóia. Mas quem já foi em Lindóia sabe o que eu estou falando. Aqui é muito melhor. Sim. Então, o nosso é o melhor. Então, que delícia de conversa, hein, pessoal? Ó, e falando em delícia, Sérgio, deixa eu apresentar um lugar especial, que ele é sede dos nossos wine dinners da Confraria N Experiências. O Polenta Vinho e Cucina, que já é uma tradição. Sabor também e sofisticação. Um espaço onde cada prato é preparado com carinho e cada taça de vinho é um convite à celebração. Agradeço aí aos amigos Marcos Regis e Vinícius Beretens por abraçar essa jornada conosco, hein? Polenta Vinho Cucina, sabor que inspira memórias. Voltamos já já com mais uma taça de boas histórias, hein? Fica aí, não sai daí. Sérgio... No Polenta Vinho e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vinho e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. E voltamos agora com um olhar para o futuro, porque sonhar com a cidade que queremos também é planejar experiências melhores, principalmente para quem vive aqui. Mas também não podemos deixar de esquecer para quem nos visita, falar bem da nossa cidade sempre. E vamos falar um pouquinho de infraestrutura, de acessibilidade e como Poços pode ir ainda mais longe na parte do turismo. Bora lá. Ô Sérgio, você falou no primeiro bloco sobre o novo centro administrativo. Vamos começar a falar por isso aí, que é uma obra imponente, é um marco realmente para a nossa cidade e da sua gestão. Como que você acredita que ela pode transformar o dia a dia? Você deu algumas pinceladas, mas pode abrir um pouco mais. Transformar o dia a dia tanto para os servidores públicos que trabalham lá, mas principalmente para o cidadão Poços de Caldas. Já mudou, né, Fábio? Agora, a pessoa também não precisa ir lá para poder resolver seu problema. A gente tem aqui o Poços Fácil aqui no centro, que você pode resolver. Tem o celular, você faz tudo pelo celular também. Mas para aquele que precisa resolver um problema, que tem que ser físico, que você tem que ir, está tudo no mesmo espaço. Você vai resolver lá no centro administrativo. Antes não, você tinha que ir cada hora para um lugar, né? O servidor hoje, quando eu vou no centro administrativo, que eu estou trabalhando no DME, eu estou em outro local, não estou lá no centro administrativo. Mas sempre eu tenho que ir lá, reunião, alguma coisa. E a primeira palavra que eu ouço de todo mundo, falou, Sérgio, que coisa sensacional isso aqui. Nós estamos orgulhosos de poder ter um nosso local de trabalho como nós nunca tivemos. E isso funcionário de 30 anos falando. Né? Então, você vê como que traz a autoestima de volta, né? Dá condições de trabalho para todo mundo. Eu recebi também um rapaz lá no DME, esses fatos pitorescos, né? Ele não conhecia, chegou lá, queria falar comigo, estava lá embaixo, aí eu falei, tem um fulano aí querendo falar com você, você pode atender ele? Vou lá atender, desci para atender ele. Quando eu cheguei, não era nada do DME. Ele falou assim, não, eu só vim aqui te agradecer. Eu falei, mas por quê? Então, que eu acabei de ir no centro administrativo, eu não conhecia, que coisa sensacional, eu saí de lá com a cabeça que eu tinha que vir aqui para falar isso para você e te agradecer. Eu falei, que isso, obrigado. Olha, que bacana. Mas você vê, um cidadão comum foi lá no DME, me pediu para me chamar só para fazer um agradecimento por uma coisa que ele achou sensacional. Né? Incrível. Então, outras coisas vêm resgatando. Ali a Alameda, né, Fábio? Olha a briga que deu para mim mexer naquilo ali. Sim. Uma coisa que era muito ruim, denegria a nossa cidade. Sim. Não era bom, né? E quis melhorar, eu só quis melhorar. E melhorou sensivelmente, né? Mas olha, você lembra a briga que foi. Foi desafio. Aquelas pessoas que não queriam que a coisa acontecesse, que deixa do jeito que está. Quer dizer, você fica com a cabeça fechada, você não entende a abertura que precisa ter. Né? O turismo, quando a gente terceirizou, muitas pessoas foram contra. Vai terceirizar? Vai começar a cobrar para entrar? Não vai cobrar para entrar. Vai te dar um serviço de qualidade para você poder ir, você ter condições de ser bem atendido, de ter atrações para você estar usufruindo, né? E não como era antes, que não tinha nenhuma atração. Então, mudou a história. E as pessoas precisam abrir a cabeça e entender que isso é fundamental, não para o turista, não. Para nós, para a nossa cidade, para cada segmento. O comerciante do centro, quando teve a pandemia,
Eles falaram para mim que eles ficaram fechados, depois quando abriu não tinha turista, eles falaram para mim, agora que a gente viu a importância do turismo para Poços. Sim. Porque esse período que nós estamos aqui sem receber turismo, o nosso faturamento caiu muito. E eles não sabiam pesar quanto que o turismo representava no negócio faturamento deles. Sim. E quando ficou sem turismo, eles viram quanto que pesava. Sim. E hoje todos estão vendo quanto que está pesando positivamente, porque é um sentimento comum de que as vendas aumentaram, né? O público que está circulando aumentou muito e isso, lógico, aumenta as suas vendas. E aumenta a arrecadação também, isso é absurdo. O município vem atrás. Ô Sérgio, você fez uma transformação fantástica no turismo em Poços de Caldas, isso é nítido não só no Brasil, como no mundo, vem turistas do mundo inteiro. E até pensando em infraestrutura como essa que você fez, né, no centro administrativo, vamos trazer isso também para o turismo, pensando como que a cidade está, na sua avaliação agora, como um cidadão mesmo, como que ela está preparada para receber, porque não tenho dúvida que isso vai atrair empresas de vários segmentos para investir, fazer convenções, feiras, trazer seus funcionários aqui para Poços de Caldas e promover grandes congressos em nível nacional. Poços hoje tem essa capacidade ou você acredita que de repente a construção, uma discussão que a gente sempre falou de um centro de eventos, de um espaço dedicado para isso, deveria acontecer? Precisa acontecer. Eu citei a Vila Germânica aqui em Blumenau, que é onde acontecem todas as festas deles lá, inclusive é o Oktoberfest. E é um local onde qual evento que tem, leva para lá, tem toda a infraestrutura preparada e eles conseguem receber grandes eventos. Aqui precisa ter também. Eu desenvolvi um projeto que seria um centro de entretenimento e teria tudo ali. Multifuncional. Multifuncional, para tudo. É enorme. Ali numa área onde seria o antigo centro administrativo, né, que seria ali em frente à antiga GM Costa, naquele terreno ali, são 500 mil metros quadrados ali, que é do município. E eu desenvolvi um projeto bacana para ali, abrangendo tudo. Um local próprio para shows, um palco grande, palco médio, palco pequeno, para pequenos shows, para várias apresentações, um centro de convenções, para fazer pequenos eventos, grandes eventos, área enorme, com estacionamento à vontade. Ao mesmo passo, não seria uma área só para eventos, ela seria diária, com áreas de entretenimento, com áreas de esporte, com pista de caminhada na natureza, que você ia estar aproveitando. Um local sensacional. Um projeto bem bacana, mas eu não tive tempo de iniciar, não deu. Ele está concluindo ele ainda. Está na responsabilidade do Paulo agora. Eu acho que o Paulo provavelmente deve dar andamento. Não é uma obra barata, é uma obra de grande investimento. Imagino. Mas eu pretendia iniciar para que outro prefeito pudesse fazer. Da sequência. Eu acredito que não vai ser um prefeito só que vai fazer. Vai precisar de 2 mandatos aí para conseguir, ou mais, para concluir 100%. Mas precisa ter. Poços hoje, onde que é o grande local de evento nosso? Atrás do Palácio. Não dá. Sim. Para você ficar fazendo todos os eventos ali sem a infraestrutura que precisa, né? E atrapalhando outras áreas. Não é isso. A gente precisa ter realmente um local apropriado. Eu acredito que nesses próximos 4 anos o Paulo deve dar andamento nisso também, de fazer essa área própria para tudo, multifuncional e que vai ser muito importante para Poços. Quero também tocar alguns temas importantes relacionados ao turismo, porque todo turista, de todos os níveis, eles querem saber como chegar até Poços de Caldas. E um assunto óbvio é a questão do nosso aeroporto. Nós temos um aeroporto aqui na nossa cidade e lembro de muita discussão, já teve um benefício lá de recuperação, de melhoras, inclusive. Agora, tem uma dificuldade muito grande por causa da nossa altitude e a questão da pista, para poder fazer uma ampliação também. Você acredita que Poços pode, ou até com base em notícias que você possa nos dar agora, se integrar a essas grandes conexões aéreas do país? Pode, e deve, vai acontecer naturalmente. Às vezes a pessoa fala, a prefeitura tem que fazer o aeroporto funcionar. Não é a prefeitura que faz o aeroporto funcionar. Quem faz o aeroporto funcionar é a demanda. Sim. Você tem que ter público. Se você não tem público, não vai acontecer. Sim. Então, com esse crescimento do turismo, vai aumentar muito e aí pode ser que a gente venha a ter o público. Mas isso não é o fundamental. Vamos ver Gramado? Gramado recebe 8 milhões de visitantes, é o maior turismo do Brasil e não tem aeroporto. Onde é o aeroporto dele? Porto Alegre. Capital. 120 km de distância. Sim, depois tem que subir a serra de carro. 120 km de distância. O nosso aeroporto, Campinas, 150 km de distância. Vem do Brasil inteiro e do mundo inteiro ali. Sim. Então, quer dizer, isso não é um empecilho para a cidade poder crescer. Se você tiver o aeroporto, melhor. Sim. Mas nós estamos tão próximos aqui de Campinas, São Paulo, que provavelmente as pessoas dessa região não vão optar por vir de avião, vão optar por vir de carro.
A gente atrairia, sim, pessoas de outros estados, mas talvez não postos ligando direto lá. Talvez eles vindo até para Campinas mesmo. Porque dificilmente, Fábio, Poços de Caldas, por mais que cresça o turismo, ela vai conseguir ter uma demanda para ir para todos os estados do Brasil. Não vai conseguir, eu acho. É difícil. Tomara que dê certo um dia. Mas nós não podemos ficar presos nisso. Hoje, o aeroporto de Campinas é um aeroporto que a gente pode considerar... É um polo na nossa região. É um polo da nossa região e que vai atrair as pessoas do Brasil inteiro para cá. Sem contar que a pista é muito boa, né? De Campinas até Poços é muito boa. Você pega uma estrada ótima. Dei o exemplo bem claro de Gramado. Sim. É o maior turismo do Brasil. Um dos maiores do mundo. E não tem aeroporto. Você chega com um aeroporto de 120 km de distância. Sim. E também falando dentro dessa linha de turismo, imagino que a gente tem assim, em nossas mentes, né, algumas discussões, por exemplo, tanto a linha férrea quanto o monotrilho. Houve avanços nesse sentido na sua gestão? Eu vejo que o secretário de Turismo está fazendo algumas postagens agora recentes sobre a reativação da linha férrea. Você trabalhou forte em relação ao monotrilho. Como está isso? E a pergunta é, são viáveis esses projetos? Então, precisa fazer um estudo, né? Esse projeto da linha férrea, por exemplo, existia. Por que ele acabou? Porque ficou inviável. Se fosse bom, estava até hoje, né? Sim. Ele acabou naquele momento. Mas pode ser bom? Eu acredito que sim, que possa ser bom, sim. A iniciativa privada que vai dizer. Não é um poder público que vai operar um trem turístico, né, indo até Águas da Prata ou além. É a iniciativa privada que vem fazer. Então, sendo atrativo, eles vão querer. E tendo quem quer, o poder público vai fazer. Ué. O poder público não está aqui para falar, não quero isso. Não, o poder público está aqui para facilitar as coisas para acontecerem. Sim. Isso vai dar certo. Agora, nós não conseguimos fazer. Tentei muito. É um investimento muito grande, né? Tinha que atrair a iniciativa privada, mas fundamentalmente conseguir a aprovação da responsável que faz hoje a ligação desse trecho ali de Poços até Águas da Prata, que eles não quiseram liberar para trem turístico. Eles falaram que não, que a linha não está preparada para isso, e foi uma luta. Então, tem que caminhar nisso, conseguir a parceria deles, conseguir ver qual a obra que precisa ser feita para que isso possa acontecer, e aí trazer de volta o trem turístico para cá. Eu só sou contra o trem turístico de vir até o centro. Eu acho que ele tem que ficar lá na estação CBA, onde já tem uma estação lá, você vai até ali e pega o trem turístico. Trazer até o centro, eu acho que não é o caso, até porque nem linha tem mais. Já foi tirado todos. Investimento enorme, passando ao lado de condomínios que antes não existiam e hoje existem. Sim. E vai acontecer uma grande resistência da população a isso. Sim. E não tem essa necessidade. Você pode pegar o trem ali na CBA. Um pouco mais de 5 quilômetros do centro, você vai lá. Assim como nós temos inúmeros pontos turísticos ali na região oeste, o Zoo das Aves, o Véu das Noivas, tá tudo que ali são atrativos região. Também. Você estando ali, você já vai lá. Represa Bortolanta. Você já vai ali na represa. A própria represa Cipó pode vir a ter um atrativo turístico também. Nós estamos estudando isso, de usar aquela bela represa, talvez em eventos esportivos, que seriam também um atrativo. Enfim, tem muita coisa para ser feita. Explorar ainda. Tem mais 2 pontos que eu quero tocar em relação ao turismo. Primeiro, é uma questão sobre a segurança pública, de como foi o seu trabalho como gestor público e dado principalmente por essa questão, especialmente das pessoas em situação de rua. Porque são pessoas que a gente tem uma questão humana para lidar, mas também tem uma questão eficaz. Né? O que você tem a me falar sobre isso? Olha, a situação de rua é um problema mundial e que de difícil solução. Se fosse fácil, todo mundo já tinha resolvido. Sim. Né? É uma questão difícil. Não é fácil. E que não é o poder público que está pecando. Na verdade, a pessoa não quer ajuda. E você não pode chegar e falar, não, você vai ter ajuda sim, vem cá, eu vou te pegar. Não pode. Né? E ele sabe desse direito dele. Então, ele não quer. Se quiser, o poder público tem tudo, Fábio. O Poços de Caldas hoje tem condições de atender a todos. Temos até cama em vários abrigos que a gente tem, com todas as condições, com armário, com condição de chuveiro, banho, com alimentação. Tem tudo. Por que a pessoa vai estar na rua? Porque ela não aceita a ajuda. Tem pessoas que estão na rua que, às vezes, o poder público chega a pegar ele durante aquele dia 3, 4, 5 vezes. Leva e ele volta. Leva. Porque você não pode prender ele lá. Não, né? ele quer ficar aqui. Sim. Ele quer ficar aqui, não quer ajuda. Se você chegar para uns também e falar, vem cá, vou arrumar um trabalho, tem isso aqui. Não. Não, ele não quer. Ele quer ficar ali. Então, não é falta de trabalho também. Concordo. É questão de
vontade dele de querer ficar ali. É um trabalho de humanidade e uma questão social. E a gente precisa ter o tato de como lidar com isso, como fazer, né? E são pessoas, né, que têm cada um o seu problema. Tem pessoas que às vezes eram bem de vida e de repente viram em situação de rua, né? Então são casos difíceis. Eu fico vendo as pessoas às vezes falar como que isso fosse uma falha do poder público. Não é. Infelizmente não é. E é muito maior do que isso. Entra também a própria justiça, legalidade. Quando você pega, mas eles estão roubando. Pois é, mas aí a polícia vai, pega uma pessoa que roubou, ele leva e ele vai solto antes do policial chegar em casa para dormir e a pessoa já está solta. A pessoa não tem onde ficar, aí vem o presídio que não tem condições, aí não tem como deixar ali, aí solta, aumenta o roubo. Sim. Porque essa pessoa sai e já vai para lá. Nós caminhamos bastante aí em 2 ações. Uma, o presídio está sendo construído. Né? Está sendo construído, então acho que mais uns 2 anos no máximo. Poços já vai ter outra condição. Segundo, é uma parceria de todas as forças públicas juntas e a força penal com tornozeleiras. Hoje, essa pessoa que não tem vaga para ele ficar no presídio, ele vai ser solto, mas ele vai ser solto com tornozeleira. E vai identificar onde ele está. Então, se a área que ele tem que ficar é dentro de casa, a gente vai saber se ele está dentro de casa. Se ele sair para a rua, a gente já sabe que ele saiu para a rua. Se ele estiver em algum local que não é para ele estar naquele momento, foi detectado, vai dar um alarme e o guarda já vai pegar ele certinho onde ele está, com um erro de 5 metros. Então, você vê como que a tecnologia vai ajudando a você trazer mais segurança. Né? Então, são coisas que vão se somando, isso vai ajudar a Polícia Militar, vai ajudar a Polícia Civil, a Polícia Penal trabalhando nisso, a Guarda Municipal. Nós investimos bastante na Guarda, agora precisa investir em efetivo, então o concurso vai ser feito para trazer efetivo. Aí a Guarda vai ter mais condições de estar ajudando. Dar esse suporte. Mas não é só efetivo, né? A gente precisa investir em tecnologia. E agora vem o centro de monitoramento. Eu iniciei. As câmeras, né? O Paulo vai aumentar isso aí agora. A cidade inteira vai ser monitorada para poder trazer mais segurança. A segurança é 100%? Nunca vai ser, né? Mas eu posso garantir para você, Poços de Caldas está num nível muito alto, principalmente quando você compara com os grandes centros. Sim. Então, assim, é uma tranquilidade, as pessoas chegam em Poços de Caldas e se sentem. São coisas, como você falou, que são problemas mundiais, não são problemas apenas de Poços de Caldas, mas que está sendo muito bem tratado. Para a gente terminar esse bloco, Sérgio, você percebe que está tendo um movimento muito grande aqui na nossa região com o crescimento das vinícolas, né? Então, são vinícolas tradicionais, centenárias até, que estão fazendo um investimento, principalmente com um trabalho que iniciou com o Murilo Albuquerque de Caldas e fazendo toda uma questão de tecnologia também junto para fazer vinhos que estão sendo premiados no mundo inteiro. Como que você enxerga Poços de Caldas se posicionando nesse movimento do enoturismo, das pessoas que buscam, sabendo que as nossas vinícolas estão na nossa região, não especificamente em Poços de Caldas, mas Poços é uma cidade acolhedora no turismo, né? Como que você vê esse crescimento para Poços de Caldas? Eu acho ótimo. Como eu falei, a cidade tem que crescer, mas a região tem que crescer. Andradas está caminhando bem nisso. Caldas está caminhando bem nisso. Águas da Prata agora também vem. Né? Poços também pode ter. Então, você vai pegando aqui a região inteira, ó, Poços centralizada, tendo um grande caminho do vinho aqui, né? A rota do vinho, com certeza isso trai turista demais, Fábio. Muito turista. Quando eu estive na Itália lá, eu fiz ali a rota da Toscana ali. Você conhece lá. É turista que não acaba mais ali. Sim, muito, né? Sim. E esse é um grande atrativo. E qualquer lugar do mundo vai ser. E posso estar caminhando nisso também. Esse vai ser mais um segmento do turismo que vai fortalecer ainda mais o nosso crescimento aqui. Bacana demais. Que conversa inspiradora, hein, pessoal? Cheia de visão e impacto para a sociedade, hein? E se esse papo está chegando até você com som limpo e imagem de altíssima qualidade, é porque tem gente talentosa aqui nos bastidores. A Multimídia Vídeo Produções do meu amigo Rodrigo Alves é responsável por toda a produção audiovisual do nosso podcast. Vídeos corporativos, institucionais, eventos com padrão profissional e com a multimídia que você vai sempre encontrar. Valeu, Rodrigo! Bora pro último bloco, meu amigo. Saúde aí. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza.
E voltamos agora para o nosso último bloco de perguntas, mas calma que o melhor ainda está por vir, hein? Vamos falar agora sobre o legado, a visão de futuro e o papel transformador que o vinho e a gastronomia pode ter na identidade e na economia da nossa cidade. Beleza? Ô Sérgio, fala uma coisa. No teu mandato, foram 8 anos aí. Qual realização da sua gestão mais te marcou e que te dá orgulho até hoje? Olha, sem dúvida nenhuma, a concessão do turismo. Essa aí, é o que eu falei no início, mudou a história da cidade e vai mudar muito ainda. Nós atraímos indústria, vamos trazer muito arrecadação. Vou dar um exemplo aqui de números. As pessoas, a gente fala que aumentou, mas você não sabe quantificar isso, né? O centro administrativo custou 50 milhões de reais. Uau. Nós levamos 150 anos para conseguir fazer, porque não tinha dinheiro. 150 anos, mas não fizemos. Essas indústrias que a gente trouxe, elas estão com isenção de imposto por enquanto, que é a atração do Estado, dá uma isenção para eles poderem se estabelecer no Estado. Leva 15 anos. Após esses 15 anos, eles começam a recolher o imposto cheio. Sabe quanto postos vai arrecadar? Só com as indústrias que já estão, que nós trouxemos. Fora as que ainda vão vir, que tem muitas vindo aí e gigantes. Mas só essas que nós já trouxemos, que vão estar se instalando e que vão começar a recolher esse imposto daqui a alguns anos. Sabe quanto isso vai representar, Fábio? Quanto? 200 milhões. Caramba. São 4 centros administrativos por ano. Nossa. 4. Então você vê. Que hoje, até pouco tempo, não tinha dinheiro para construir um. A gente poderia construir 4 centros administrativos por ano. Olha a capacidade de investimento que o Poços vai ter. Sim. Então, isso aí é um legado. E de forma organizada, porque está lá tudo no centro administrativo, que não atrapalha o trânsito aqui no centro. No Distrito Industrial. No Distrito Industrial. Não atrapalha nada. Está lá, pode ser industrial, sendo turística. Sim. Então, é um desenvolvimento industrial gigante. Mas o turismo, esse aí é a menina dos olhos, porque Poços é uma cidade linda, né? Uma cidade que todo mundo conhece, todo mundo fala. As cidades da região, quando vão falar, por exemplo, qualquer cidade, o cara fala assim, eu moro em tal lugar. Mas onde fica? Todo mundo fala, perto de Poços de Caldas. Do lado de Poços. Aí eu digo, então Poços de Caldas eu conheço. Então, Poços todo mundo conhece. Sim. Todo mundo tem uma lembrança aqui, tem um carinho pela cidade. E quando vê Poços crescendo desse jeito, eles ficam felizes e querem vir aqui novamente, usufruir de tudo que dá. Então, sem dúvida nenhuma, acho que o maior legado é o... Nessa paixão que a gente tem por Poços, me fala uma coisa, tem algum projeto ou algum sonho que você ainda tem ver realizado aqui em Poços de Caldas? Eu consegui fazer bastante coisa que a gente tinha em mente, né? Sim. Não tem um sonho assim. Os sonhos eram esses que a gente fez. Mas tem as coisas que necessitam fazer, né? Por exemplo, o centro de entretenimento. Esse precisa. Eu lamento que eu não consegui fazer. Eu queria ter feito, não consegui. Mas eu queria ter feito. Trazer essas condições para que Poços tenha essa área, né? Para receber grandes eventos. Mas vai acontecer. O próprio monotrilho, precisamos dar uma solução, também não consegui, mas resolvi parcialmente. Hoje o monotrilho é nosso. Antes não era. Ficou 20 anos sendo da pessoa, discutindo na justiça, a gente não podia nem pôr a mão. Hoje ele é nosso. Pode fazer algum investimento nele ou pode até demolir. Sim. Se for essa a solução que achar melhor, hoje posso fazer. Pode fazer. Antes não podia, porque não era da cidade. Hoje é nosso. Então, essa decisão está nas nossas mãos. A gente pode ver como fazer. Mas precisa ter uma decisão realmente de botar para funcionar, ou se for o caso, demolir. Sim. E com base nessa discussão que a gente está falando aqui do vinho, que fortalece a gastronomia fortalece o turismo fortalece a economia da cidade. Você acredita que o vinho, por ser uma bebida, entre aspas, mais elitizada, principalmente em relação aos preços que são praticados comparado com cerveja, por exemplo, o vinho ele pode ser um pilar sustentável também junto no fortalecimento do turismo de Poços? Não pode, não. Ele vai ser. Né? Ele precisa ser. E você falou da cerveja, a cerveja também é um atrativo. Sim. Nós temos aqui várias cervejas artesanais. Quem não quer vir na cidade e tomar a cerveja da cidade? Todo mundo quer, né? Você vai lá em Campos do Jordão, você quer tomar a cerveja deles. Sim. Você vai, eu fui lá agora que eu citei Momerode, lá tem a cerveja deles. Cada um tem a sua cerveja. Também é um grande atrativo. Tem o vinho, um não concorre com o outro. Tem público para todo mundo, Fábio. Tudo é uma atração, se soma e vão atrair mais pessoas ainda. Então, não podemos achar que é rival, nada disso. Todo mundo está somando, cada atração vai estar trazendo o seu público e esse público vai gerando renda na cidade, a economia da cidade vai crescer, você vai criar mais comércio, mais gastronomia, mais hotéis, né, mais atrações e indiretamente quem vai ganhar? A prefeitura. Então, a prefeitura vai ganhar mais imposto e vai trazer mais condições para o cidadão. É uma cadeia.
E que mensagem, então, que você poderia deixar para os empresários, não só locais, mas nacionais e internacionais, pensando nesse movimento pró o turismo, mas principalmente para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas ou que ainda não acreditam no potencial do turismo que nós temos aqui na nossa região? Você falou a palavra aí que eu ia falar. Acreditem em Poços. Acreditem. Pode investir. Invistam em Poços, porque é retorno garantido. Retorno garantido. Poços está no início de um desenvolvimento e quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, vem, sai na frente, bebe água limpa. Porque o investimento que foi feito em gastronomia, em hotelaria, em atrações, em vinícolas, em que for, que seja relacionado ao turismo, é um investimento garantido e vai ter retorno e rápido. Tá vendo, pessoal? Assim a gente então encerra esse episódio tão especial, mas antes deixa eu lembrar da verdadeira protagonista de hoje. Nossa linda, amada Poços de Caldas, essa cidade encantadora que é o nosso lar e o nosso orgulho. Com a gestão da Citur, os nossos pontos turísticos ganharam nova vida. Cristo Redentor, teleférico, rampa de voo livre, o Véu das Noivas, Fonte dos Amores, Cascata das Antas, Recanto Japonês ou das Aves, então. Poços é destino, Poços é história, Poços é futuro. E a gente está aqui para brindar tudo isso com vinho, cultura e propósito. Saúde, meus amigos. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Eno Experiência. Sérgio, muito obrigado por dividir conosco a sua visão e por acreditar desde sempre no poder transformador do turismo, da gastronomia e também do vinho. Foi uma honra te receber aqui, meu amigo. Obrigado, Fábio. A honra foi minha. Um programa super gostoso, um bate-papo informal. Olha quanta coisa a gente falou da nossa cidade, né? E como a nossa cidade está linda, como a nossa cidade vem crescendo. Então, eu fico assim, muito orgulhoso de ver que eu dei o pontapé inicial, mas muita coisa ainda vem por aí e vai ser notícia, já está sendo, né? Mas vai ser notícia nacional, porque vai ser um dos destinos turísticos mais crescem no Brasil nos próximos 5 anos, com certeza. Que assim seja, meu amigo. Se Deus quiser. E a você que nos ouviu até aqui, curta, comente, compartilha, siga o Eno Experiências nas redes sociais e nas plataformas digitais. E lembre-se, pessoal, sempre, hein? Viver é brindar com a alma. Eno, abraços e até o próximo episódio.